E se for para o absinto? O absinto vai ganhar muito. Não vai? Vai ganhar. Aí eles vão estranhar, porque lá tem seres primitivos, mas vão se misturar e vão evoluir. Ajuda a evolução também. Vai ajudar na evolução, mas vai aprender com muito sofrimento. Assim como Adão e Eva saem do paraíso, vai para lá. Você vai comer o pão com o suor do seu rosto. Tão simples. Quer dizer, tem que produzir. E se fosse espiritualmente, você não precisaria de manter a carne. Olha só que nós vimos esses dias aqui. Jesus fala assim: os seus pais comeram do maná no deserto. Seus pais comeram do maná no deserto e morreram. Aquele pão era material. Mas eu sou o pão da vida, hein? Eu sou o pão que desceu do céu. Eu alimento e vocês não morrem mais. Compreensão. Isso é bonito. Hoje é bonito. Hoje tem um sentido. Muito bonito. Vamos ver aqui. É nesse momento que entram naquele estado de inocência e de ignorância. A vontade soberana do Senhor lhes dá consciência de suas faculdades e, por conseguinte, de seus atos. Consciência que produz o livre-arbítrio, a vida moral, a inteligência independente e capaz de raciocínio, a responsabilidade. Olha que palavra bonita. Responsabilidade. Você é responsável por todo e qualquer ato seu. Essa partezinha aí vale por toda a reunião. Pega lá desde a vontade soberana e lê de novo. A vontade soberana do Senhor lhes dá consciência de suas faculdades e, por conseguinte, de seus atos, consciência que produz o livre-arbítrio, a vida moral, a inteligência independente e capaz de raciocínio, a responsabilidade. Ponto. A responsabilidade. Você responde por tudo que faz a partir de agora. Você não é mais simples e ignorante. Você já é sábio, só não é santo. O dia que for santo e sábio, aí não escolhe o errado. Você é sábio. Nós temos um monte de sábios aí, pseudo-sábios, entre aspas, no mundo, que tem muito conhecimento. Mais informação que conhecimento. Não tem educação espiritual. Aí vem um homem falou assim: a verdadeira educação começa em Jesus. Quem falou isso? Alzeiros Aluno. A verdadeira educação começa em Jesus. Ele é o caminho, verdade e a vida. Ele é o modelo perfeito. Ele é o modelo perfeito. Ele é o modelo perfeito. E aí, o problema é o seguinte: se eu não tivesse um modelo perfeito, eu poderia falar, mas eu tive um modelo perfeito. Ele não devia nada. E depois deles, eu tive outros bons espíritos que vieram para ele até. Muitos bons espíritos que sacrificaram. Muitos de nós teve na própria família espíritos bons, não é? E aquele pai fino, eu queria amado, estimado, não esqueço dele de falar assim. Ele tinha doutrina do céu, né? Eu lembro que ele falou, naquela época a gente nem sabia da doutrina, e ele falou: eu tenho aqui a coisa que era colocado, que era aquilo e tal. É a parte que eu mais gosto. É essa. Sim. Amplia o nosso conhecimento, Desperta a consciência. E o que era às vezes tão estranho, hoje começa a encaixar, já se tornou um pouco mais fácil da gente achar lógico. É interessante, porque eu lembro quando meu pai falava, mineral,
Continua, explicar, continua, né? Exatamente. Tirar uma Então, foto. nós ficávamos fazendo aquela, sabe? Pensando, nossa, mas como será? Como será, né? E hoje, assim, de tanto bater, né, naquela tecla, né, que a gente vem ouvindo uma coisa, lendo, né? Porque mesmo hoje nós temos, sim, a gente vê que o mundo espiritual tem mandado coisas maravilhosas. A gente vê pela internet. Sim. E nem nós falamos aqui, são espíritos que estão chegando aqui. Nós vemos através mesmo, percebe, com o rótulo do espiritismo, mas são espíritos maravilhosos. Tem muitos bons. Trazendo essas informações todas. Então eu tenho muitos livros lá em O casa. Bruno Gimenez é ótimo. Né? Eu tenho muitos livros em casa que eu falo, nossa, os livros da Irmã Giovana. Aí. Tá chegando agora, tá chegando. Né? Exatamente. Mas batendo direitinho a coisa e se tornando mais fácil. Mas acho que foi para essa época agora, né? É agora. Exatamente, porque com todo esse tempo, a gente tinha esse tempo para poder acontecer. Começar a entender E não agora. escandalizar mais com determinadas coisas, que você falou aí, né? Sim. Dessa nossa, durante a noite, o espírito sai, volta lá, no espiritual, tem contato com tanta coisa, desce, né? Em regiões abismais, né? Eu me pego às vezes, eu falo, hoje eu desci, né? Às vezes foi ajudar. Pântanos, né? Vejo andando, porque você sabe. Tem que ajudar. Aqui, né? E é assim, hoje a gente vê, hoje eu mesmo, assim, raciocínio e falo assim, pensar, porque tem momentos aqui no nosso planeta que a gente pega assim, nossa, como evoluiu, principalmente a parte científica, tecnológica, como evoluiu. Mas nós temos os índios ainda conosco aqui, né? Sim. Será? Estão evoluindo. É essa mescla, porque um vai ajudando o outro, um vai ajudando o outro. É uma engrenagem perfeita. Sim, eles já estão sendo Por isso a beneficiados. necessidade disso daí, né? Então, de repente, as coisas vão clareando, e tudo isso que a espiritualidade tem mandado, né? Esses dias mesmo eu estava lendo um livrinho pequeno, que foi uma pessoa que foi lá. Sérgio, também me interrompendo aqui. Não, isso é estudo. Que me deu um livro, né, do Simonetti. Não sei se você já viu Já falar, né? li Então eu livros acho dele. interessante que a minha sobrinha partiu, a Vâmina, que é filha dela, tão jovem, né? Então, às vezes ela tem momentos que dá aquela caída, eu falo, Vâmina, tá quase para chegar um aparelhinho aqui que nós vamos conversar com os que estão lá do que, né? Quem diria que um celular hoje, eu ia falar daqui lá no Japão, tá aí, é realidade. Quer dizer que sabemos que tudo isso é possível, que apenas aguarda a nossa prontidão para isso. A hora que houver um X de pessoas já pronta, vai acontecer. Apenas espera a prontidão. Sim. Não é? E essa é a caminhada eterna. Aí que nem você falou, né? Aí com Maria, né? Foi pagar um errinho lá no mundo fluídico, né? Que é meu Hoje sonho. Nós sabemos que o Dr. Bezerra de Menezes, muitas vezes, hoje, ele ainda se manifesta usando aquela característica dele. Conforme a reunião que ele vai, somente uma luz. Ele é só uma luz. Mas aí, na reunião, porque aqueles espíritos que estão ali, eles estão prontos para enxergar a luz. E a luz aqui, às vezes, nem, né? Então, tudo é que nem os Isador falava. Deus é lógica, tudo é lógica. Sim. A gente começa a logicar um pouquinho. E começa a ver a maravilha de tudo isso, né? Da vida. E o momento que nós estamos vivendo, que você falou no começo. Tá ruim? Não. O Divaldo Franco falou isso esses dias, porque eu vejo muita coisa na internet. Eu tenho que ver mesmo. Mas tá ruim. Não, mas agora é que tá bom. Agora Porque tá tá bom. clareando. Agora, como o Alzira Zarir dizia, você lembra que ele falava? Do inquilino porco que sujou a casa? Sim. Joga água, porque vai limpar. Não vai destruir Não a tem casa. outro jeito, né? Você tira ele. Agora, tá vendo? Nós estamos vivendo nitidamente essa lição, né? Do joio e do trigo, não é? Sabemos que os espíritos estão sendo, então, às vezes, até retirado um pouquinho para o bem, porque Deus não faz nada para o mal. Deus é por amor, né?
e apenas dá um tempo para cada um se encontrar, né? Porque ninguém está perdido para sempre, mas vai recalcitrar. Isso é nítido, né? O próprio apóstolo Paulo deixou esse exemplo, deixou? Quantos erros Paulo? Mas depois começou a encontrar a luz, mostrou a luz, né? Porque nós ainda somos esse antagonismo, né? Das duas coisas. Nós estamos em busca. Claro, e poucos somos. Estamos em busca, nós temos que ser unidos. Poucos somos, né? Reconhecer isso. Não é isso? É. Tem que reconhecer. Quando eu esses dias ainda falei ali em casa que o próprio Jesus disse: vós sois os seus réus, né? E juízes, somos nós mesmo. Ninguém vai julgar, nem Deus. Ele vai dar, né? Nós vamos evoluindo e sabendo. Né? Não quero errar mais. Eu errei. Não foi a serpente nem Eva. Não, eu errei. Fui eu errei. Aí você tá chegando no corpo, você olha e percebe. Né? E começa uma nova, né? E é isso aí, né, gente? Desculpa aí, ó. Não tem desculpa. É gozado o que você tinha lá através de seu pai, porque as joias chegaram para os legionários que mereciam. Deus e o universo, não foi? Dentro desse, e a vida do universo, dentro desse livro, eu fui buscar essa parte, para a gente começar a estudar, que é a parte que mais me fascina. É essa parte. É essa parte aqui que é muito interessante, nós estamos vendo. Você estava falando do Richard Simonetti? Que eu já tive, eu tenho o livro dele. É Richard, né? Richard Simonetti. Clareia muito as coisas. Clareia. Não, porque eu falo assim, a gente tem que olhar nas pessoas e ver que ali está um filho de Deus como eu. E quanta beleza tem. É melhor jogar sempre esse olhar, que aí a gente vai acertar mais o que tem. Né? Não olhar e ver o ar sempre contando. Porque esses dias eu estava vendo uma freira falando de Chico Xavier, que o Chico foi sempre uma pessoa positiva. Numa situação mais escabrosa, ele encontrava, numa situação bem difícil, ele encontrava o positivo daquilo. Eu achei tão interessante, né? Porque aí ela disse assim, olha, uma freira, né, católica, e vendo essa qualidade no Chico, né? E ela dizendo assim que o Chico era positivo e Deus é positivo. Olha que maravilha. E se nós somos, né, pequenos, Deus, somos positivos também. Somos. Falta despertar para isso. Sim. Né? E conscientizar disso, que é possível. Essa força, porque é real. Porque esses dias eu falei, nós estávamos fazendo, nossa, não sei se eu vou interromper, mas nós estávamos fazendo um trabalho lá com moradores de rua. E fizemos durante um ano e meio, porque estavam lá, o albergue da cidade fechou, e o albergue é bem aparelhado com o ser espírita. E vamos dar qualquer coisa para esse pessoal, vamos dar uma ajuda aí, né? E assim fizemos. Minha irmã, uma turminha lá. E chegou um tempo que aí não deu mais, porque a gente queria que a parte social lá ajudasse. Porque quando você chegava lá para internar o moço lá, né, que estava lá na droga, a gente queria internar. Ele queria também, né? E aí vem toda aquela burocracia, então a gente esbarrava. Aí fala, bom, nós não temos um corpo técnico disso daí, então vamos procurar. Porque a gente também tem que estar dentro da lei, né? E tem que colaborar para que essa lei funcione. Eu estou assim, agora. Se eu vejo qualquer coisa, eu ligo para o CREAS, porque é preciso despertar para isso, né? Porque, apesar do político estar ainda mas nós também, ele é filho de Deus, continua sendo. Sim. E nós precisamos ajudar ele a evoluir, cobrando dele. Cobrar toda essa coisa. Eu penso assim, não sei. E aí nós chegamos lá numa reunião, e eu sei que aí foi legal, porque juntou pastor, juntou padre, aquela coisa. Aí, mas você sabe, ainda é o ser querendo fazer para que, né, dar um ibope ali, sair, aquela coisa. Mas enfim, eu fiquei feliz porque a causa é maior, sempre maior,
né? Porque a gente vê que hoje a droga está dominando, está a ruína, né? Osíris Adir já falou da erva verde, né? Leva ao desencarne, aquela coisa toda, né? Que nós já ouvimos. E eu lembro que quando aí começou uma polêmica, faz aonde, não faz. Bom, aí eu tive que ir embora, aí eu voltei lá e falei assim para eles. Eu lembro que eu falei assim, mas eu voltei e falei pro pastor, eu falei, olha, eu só penso assim, primeiramente eu sou como Cória Coralina. Eu prefiro acreditar do que duvidar. Quer dizer, eu tenho que acreditar. Aí depois eu falei assim, porque Deus, quando nos criou, Ele não errou. Se Ele não errou, então temos que começar a acreditar, né? Aí eles ficaram meio assim, né? Ué, mas não é uma verdade? O nosso Criador, nós viemos dele, somos centelhas. Como é que está errado? Não pode. Então é preciso acordar, né? Aí todo mundo ficou meio assim. Aí eu fiquei feliz, nós afastamos, né, Vâmia? Mas graças a Deus, a causa está progredindo. Opa. Incomodamos, você entendeu? E muito. Incomodamos e muito. Sim. E eu penso que tem que ser assim. O que é o guru? Não é isso? O guru, o presidente fala do guru, ele queria falar do guru quando ele faz uma crítica, mais na questão da crendice. Mas se você analisa, o guru é aquele que vem, passa o conhecimento e vai embora. E você caminha. O que vocês fizeram? Tá caminhando. Exatamente. Assim, sei lá quem que nós somos. Eu não quero. Eu falei, meu nome não quis lá, né, Pamela? Parece que foi assim, uma coisa providencial. A gente afastou depois para eles poderem ir. Sabe? Aí eu achei assim, e aí onde deveria funcionar lá esse albergue, agora vai ser uma fundação educacional. E a espiritualidade, um dia na minha casa me tocou. Porque nós tivemos um médico em Andradas, muito especial, Alcides Mosconi, pai do Dr. Carlos Mosconi, deputado. Aquele médico, é que nem eu falei, são as almas boas, que todo o tempo, é lógico, né? Que são jogadas para amenizar o sofrimento, para ajudar na evolução, na educação, na saúde, em áreas diversas. E essa instituição que vai para lá agora leva o nome dele. Então um dia eu estava em casa lendo lá na minha cama, sentada, eu gosto de encostar assim. Alguém chegou assim e falou para mim, presta atenção no nome da fundação que vai para lá agora, para acolher 80 crianças, jovens. Presta atenção. E o porquê? Porque ela vai cuidar da educação. E a educação é que vai mudar. Não tem outra, né? Que vai começar a abrir o caminho. Claro que a educação, aparentemente, nós podemos falar essa convencional, material. Mas é que nem você acabou de falar aí. O espírito e a matéria é uma dualidade que não tem como. Por que nós estamos no mundo das formas? Para o desenvolvimento do nosso espírito. Sim. Estamos aqui. Se não fosse, estaríamos já, né? Então, é a engrenagem que depois, com o tempo, vai se revelando, né? Gente, ó. E tá chegando essa hora, mas isso tudo é parte de um trabalho que vocês olharam lá e nós estamos encontrando hoje, porque chegou a hora da gente ver esse amadurecimento que veio daqui e de lá. É o mesmo trabalho. Seu pai guardou uma joia lá e vocês não pararam. Pegar a mão do meu pai. Porque nesse trabalho nós somos diferenciados porque a gente quis fazer essa coisa. Porque a gente aprendeu há 20 anos, assim, há quantos anos na Legião, fazendo a campanha do quilo, né? Meu pai tinha aquela parte que ele tinha o dom da medicina sem ser médico. Sim. Né? Meu pai tinha, eu presenciava muito numa farmacinha desse jeito lá no nosso núcleo, que era muito pequenininho. E eu menina, mas eu sempre fui muito agarrada com meu pai, aonde ele ia. Enquanto ele não ia embora no domingo, não acabava de atender a última pessoa. Engraçado que eu era pequena, uma menininha, mas eu olhava no meu pai e eu avaliava. Eu conseguia avaliar, não sei porquê. Então eu olhava nele e eu ficava assim, com aquele dó.
eu via que ele estava assim, se exaurindo, ele não aguentava, porque era 2 horas da tarde e não tinha nem almoçado ainda. Então era a espiritualidade que conseguia ajudar ele. E ali, naquela farmacinha pequena, daquelas amostras grátis que os médicos davam, aquela coisa assim, ele achava o remédio para cada um que ia lá. E os médicos da cidade às vezes falavam, botar ele com o senhor João na cadeia. Como é que ele pode dar remédio? Mas ele era amparado, né? Espiritualmente, porque foi um tempo necessário para isso. Hoje a coisa já mudou. Olha como que a evolução. Hoje você vê nas policlínicas, ou, quer dizer, teve um tempo que foi de uma maneira necessária. Hoje a gente já tem aí e tem que fazer com que essas instituições funcionem a favor do que é certo, a favor daquele que necessita, não é? Então, e a gente viu tudo isso no meu pai. Então hoje a gente não consegue, aonde você participa, em qual grupo, você não consegue ser diferente, né? Quando vê nós estamos nós duas lá, sabe? Eu falo assim, as chatas aqui, mas não é. Você pensa que nas periferias hoje não tem muita fome de comida? Tem. Lógico. Tá lá em Andrades, ainda mais com essa parte econômica do Brasil difícil, nós estamos vendo, né? Que nem o Zarir falava, tem momentos que você vai falar do evangelho de Deus para o fulano, mas tem momentos que você precisa dar a primeira comida, porque ele está na matéria ainda, não é? Então, uma série de coisas que o tempo que nem você falou, a semente, né? A gente eternamente, a semente que foi plantada na gente germina, e a gente ainda continua jogando a semente, né? Joga ali, joga lá, e essa é a beleza mesmo, para haver esse progresso espiritual, a gente cada dia melhorar uma coisinha mínima, mas conseguir, né, Sérgio? Então, é isso aí que nós estamos por aqui. Bom, a semente está lá, a gente está vendo ela germinar mesmo, através do conhecimento que chegou até cada um de nós. E nós somos até a palavra responsabilidade. A responsabilidade que cada um de nós tem pelo grau de evolução. Ah, mas nós somos atrasados. Não, nós já evoluímos muito. Ah, o número 6 é ruim. O número 6 é maravilhoso, porque depois dele vem o 7, que é a perfeição. E nós estamos vivendo às 6 horas da manhã. Está escuro ainda, mas vai clarear. Está clareando. 666, ótimo. Depois vem 777. Larga a materialidade. Explodiu a materialidade no mundo, não é? Agora vem a luz. E nós estamos fadados a uma lei pesada, viu, Paulo? Uma lei pesada, Neuza. A lei da evolução e do progresso. Nós não temos outro caminho a não ser evoluir e progredir. Acabou. Nós já nascemos, viu, tio, sobre o desígnio e o peso dessa lei. Vocês vão progredir. Nós não temos outro caminho a não ser o crescimento. E nós vamos chegar lá. Às vezes com sofrimento, mas... E aí? Chegado deste modo, a condição de espírito formado, de espírito pronto para ser humanizado, se vier a falir, o espírito se encontra no estado de inocência completa, tendo abandonado com seus últimos invólucros animais os instintos oriundos das exigências da animalidade. A estátua acabou de receber as formas. Sob a direção e a vigilância dos espíritos prepostos, o espírito formado se cobre de fluidos que lhe comporão o invólucro, a qual chamais perispírito, corpo fluídico, que se torna para ele o instrumento e o meio de realizar um progresso constante e firme, desde o ponto de partida daquele estado até que haja atingido a perfeição moral, que o põe ao abrigo de todas as quedas ou de cair, caso em que o perispírito lhe será também instrumento de progresso, de reerguimento, mediante encarnações e reencarnações sucessivas, expiatórias, a princípio e por fim gloriosas, até que atinja aquela perfeição moral. Daí a importância que nós falamos desse perispírito bem formado para te dar condições de progredir cada vez mais. Cada um tem uma forma de perispírito, é de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu pensamento,
de acordo com o que você vem praticando, a formação dele é mais perfeita ou não. Um espírito atrasadinho recebe ao nível que ele suporta. O espírito mais evoluído, ele vai recebendo mais e tem condições de crescer mais ainda. Eu vou fazer uma série de exercícios para o Paulo que ele aguenta, e para outro vai ser menos da metade. O Paulo vai estar mais forte, que ele está preparado para isso, e o outro um dia vai chegar na condição que o Paulo está hoje. É assim. Os desiguais. E aí chega aqui os políticos da terra e quer tratar todo mundo igual. Nós somos todos diferentes. E chega o professor e vai ser a mesma matéria para todo mundo. E tem um que tem dificuldade e tem outro que tem facilidade. Quer dizer, o mundo está todo errado. Cada um de nós uma individualidade, cada um de nós um nível. E cada um precisa de um tratamento diferenciado. Não é? Ah, não, vamos misturar as turmas. Até certo ponto, sim. Vamos misturar aqueles que têm facilidade e dificuldade. Mas haja equilíbrio nisso. Vamos pensar. Porque ao contrário pode até retardar. Diga. Muito interessante que as leis, né? Hoje em dia a lei ela existe para o atrasado. Pensa bem. O que mais te pune? Quem mais te pune? A sua própria consciência perante o seu erro. E tem um problema muito sério. Quando você está em frente a alguém discutindo alguma coisa de um erro seu, aquela pessoa que está te julgando, que está te fazendo um julgamento sobre si, quando você sai de perto dela, aquele julgamento cessa. Então o problema se acaba, mas a sua consciência você não foge. Você acorda com ela, você dorme com ela, você vive com ela. Então aí é muito mais grave. Então a lei ela existe para espírito realmente atrasado, para conviver numa sociedade ao qual ele está inserido com todos os outros graus de evolução do planeta. Mas se você pensar, ela só serve realmente para quem é atrasado, porque o espírito que ele está mais evoluído, quanto mais evoluído ele está, mais ele se cobra, mais a sua consciência não o permite fazer determinadas situações, né? É isso. Não usar esse bendito livre-arbítrio, usar o arbítrio sem arbítrio. Não, é só o certo e acabou. Aí é o que deveria ser, não é? Nós encerramos essa parte aí. Que hora nós temos? Horas 9h03. O pessoal vai retornar hoje. A gente dá uma passada rápida aqui em mais um, ou não dá tempo? Você vai assistir umas 100 palestras, umas 1000 palestras. Aí você vai ler um capítulo, você vai ler livros de 1000 folhas. Aí você vai aprender, porque assim, alguém vai dizer, não, é cultura espiritual. Pera aí, para ter cultura espiritual, você tem que pegar e ler, e estudar, e ouvir. É preciso correr atrás, é preciso sim. Qual é o homem que mais sabe? É o homem que tem mais tempo. Isso eu ouvi na escola. Qual o homem que mais sabe? É o homem que tem mais tempo. Se ele viver debaixo da chibata, ele não vai aprender. Ele é escravo, ele não tem tempo para buscar nada, porque ele tem uma vida de animal só. Então, a partir do momento que você teve o espaço para aprender alguma coisa, isso é sagrado, não é? Isso é sagrado. Vamos ver o que tem aí. Deus é a vida universal? Pergunta: só mesmo com boa vontade os homens poderão chegar à revelação do novo mandamento de Jesus? E é tão simples a doutrina da LBV? Como o céu explica o papel do magnetismo na vida universal? Ponto. Aí nós estávamos conversando. O presidente não publicou 2 livros. Esse e o Apocalipse, os melhores. Por quê? Por quê? O Brasil no Apocalipse tem nem notícia. O de 67 já é maravilhoso. Por que ele não publicou? Porque ele não tinha interesse de que aquilo saísse antes. Não atirei pérolas aos porcos também. Mas se você não está pronto, não adianta. Aquela questão que veio aqui.
Não adianta eu querer explicar o que é cor para o cego de nascença. Não tem jeito. É porque às vezes eles chamam, vocês são cegos de nascença. Vocês não vão aprender agora. Reencarna. Volta. Agora vocês começaram. Então vamos lá. Então esse é um livro que não foi publicado não à toa, porque a gente precisava evoluir um pouquinho para ver se entendia o mínimo possível. E aí fala do magnetismo. O que é esse magnetismo? Tudo é energia. Os engenheiros sabem, tudo é energia. Sem energia, o que aconteceria, Fátima? Eu desintegraria, que eu derreto, sem energia, porque eu sou energia. Aí depois de ver tanto isso, fala assim: eu sou a energia divina manifestada aqui e agora. Eu sou, você é a energia divina manifestada aqui e agora. Sem energia, some tudo. Tudo que se materializa é por causa de energia, não é? O pensamento de Deus materializa todas as coisas. Mas se você for ver, essa energia é cada vez mais sutil. Ele vai falar daqui a pouco o que é o perispírito para o espírito. O espírito olha assim para ele e vê o que? Matéria. Matéria. O espírito olha para o perispírito e vê a matéria. Para nós não é, porque matéria. Mas o espírito já sente, ó o irmão mais próximo aí. Matéria. E já disseram que o espírito também é matéria. Mas isso é uma loucura, mas é energia. Ele pode condensar. Mas ele tem, a própria energia por si existe. É manifestação de alguma coisa. Mas deixa amadurecer mais na gente, e a gente chega lá. Vamos ver esses fluidos. O Espírito da Verdade responde: o magnetismo é o agente universal por excelência. Tudo está submetido à influência magnética. Tudo é magnetismo na natureza. Tudo na ordem espiritual, na ordem fluídica e na ordem material é atração resultante desse agente universal. Olha aí, se ele está falando aqui, ó, Ana, tudo na ordem material é fruto desse magnetismo. A matéria só existe por causa dessa energia, desse fluido universal. Ou ao contrário, que tudo, nós falamos no início da reunião, tudo vem do Espírito e manifesta aqui. Na verdade, isso aqui é nada. Tudo que eu posso tocar vai desaparecer um dia. Então, não acumulei esses tesouros daqui. Eles somem. Esse aqui é a traça, a ferrugem. O verdadeiro tesouro é espiritual. É de lá que manifesta aqui. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Nós somos de lá. Vamos ver. Essa é a grande lei que rege todas as coisas. Os fluidos magnéticos ligam todos os mundos, uns aos outros, como também ligam todos os espíritos, encarnados ou desencarnados. É o laço universal que Deus criou para nos unir a todos, de modo a formarmos um único ser, tendo em vista ajudar-nos a subir até Ele, conjugadas todas as nossas forças. Ponto. O que ela disse ali, a nossa irmã, você tem que olhar para o outro, um olhar diferente. Ei, não tem diferença de um para o outro. Não tem. Por causa disso aqui. O que é o outro? O nosso semelhante. O que é o outro? Uma parte minha. Mas para chegar nesse ponto, a gente ser sincero a esse ponto. Se ele está sofrendo, tem que doer em mim também. Nós vamos chegar lá. É difícil, não é? É difícil ainda a gente ver assim. Ao ponto dela chegar a essa conclusão também tão bonita. Os nossos irmãos por isso estão errando lá. Antes falou, irmão. Nossos irmãos. É fácil julgar. Só por um detalhe, eles cometeram mais erros do que eu. Só isso. Só isso. Porque ele estava no lugar. Mas por quê? Aqui ensina também. Você é responsável por uma série de coisas. Quando você for reencarnar, de acordo com sua evolução, você pode fazer vários pedidos. De acordo com a evolução, você pode fazer vários pedidos e atendido para voltar naquela situação, dependendo da sua situação.
E muitas das vezes o espírito vai falir aqui porque pediu aquilo. Pediu o mundo político, pediu um nível assim. Tem alguns que não podem pedir nada, porque está restrito mesmo, não tem. Então, a gente vê o irmão errando, caindo, é fruto do livre-arbítrio dele que funcionou lá em cima e que ele pediu. Isso é muito sutil. Você tem livre-arbítrio fora do corpo. Tem? Tem. E você pode ter livre-arbítrio para pedir a prova. E aí você pede uma série de coisas. O presidente falou, beleza, riqueza, inteligência. Os maiores gênios são os que mais cometem erro, hein? Já falamos da genialidade do semi-analfabeto Lula, é um gênio. Lula é um gênio. O nosso Cunha aqui, todo mundo é fã, né? É gênio. É um daqueles espíritos que o Divaldo falou assim, os da Revolução Francesa reencarnaram no Brasil, eles estão lá em Brasília. Eles são geniais, são espíritos da Revolução Francesa, aqueles gênios reencarnaram aqui, estão em Brasília, pegando o dinheiro, mandando para onde? Para lá, porque eles não são daqui, eles são de lá, desde a reencarnação passada. Manda, na Suíça, é aqui, ali, porque tal. Então, eis a questão, eis a questão. Né? Tudo para a gente analisar. Então, vamos lá, para a gente ver mais um pouquinho. Ao sair do estado intermediário que precede a vida do livre pensador, para entrar na posse do livre-arbítrio, o espírito organiza sua constituição fluídica. Isso a que chamais perispírito, e que é, para nos servirmos de uma palavra que vos seja compreensível, o seu temperamento, havendo entre esse e o temperamento humano a diferença de que este, aos vossos olhos, independe do gênero de espírito em que o corpo encerre, ao passo que o temperamento fluídico é o resultado das tendências do espírito. Ponto. Nós falamos antes, até para não chegar aí e não ficar grego, né? Como que é ser o perispírito? É de acordo com o seu temperamento, sua propensão, sua tendência. Esse é o perispírito que você vai ter. Você vai enganar muita gente aqui, mas no plano espiritual, plano astral, meu Deus, ela tem até dentes compridos de vampiro. Tem. É assim. É de acordo com o que passa na cabeça. E é difícil aqui embaixo, hein? Não é fácil, não. O presidente fala que tem provas dificílimas dentro da matéria, até um santo pode ter problemas. E nós temos problemas seríssimos. Por isso que a vida nossa começa a melhorar quando chega nos 40 anos, espiritualmente. Nos 50 ela melhora, nos 60 se é quase um ser humano bom para viver. Eu ainda nem cheguei nos 60 não. Nos 56, ainda vou ser um ser humano bom para viver ali nos 60. Aí quem sabe eu começo a ser útil totalmente. Nos 40, fiz 40 anos, a vida acabou. Não, começou de uma forma bem diferente. Começou com consciência. Até porque até os 40 acredito que venha uma preocupação muito grande material ainda. Você tem que provar. Você tem que ter alguma coisa. A partir do momento que você tem alguma coisa, você começa. Fala que grava. Começa a se preocupar com outra coisa. Aí você começa a se desenvolver o seu eu, o seu ser. Até os 40 você ainda está preocupado com casa, família, filhos, etc. Mas passados os 40... O que ela falou, que dentro da encarnação, o tanto que se evolui. Sim. O presidente falou de 7 em 7 anos a gente evolui, né? Então tá aí, dentro de uma encarnação, o que a gente aprende? É muito bom se você aproveitar a sua encarnação. Não é? Se você aproveitar, é o que você está falando. É que nem é muito comum as pessoas mais velhas falam assim, se eu tivesse a tua idade eu faria diferente. Não é? E qual o seu merecimento? Qual o seu merecimento? Você não passou por lá. Mas está acontecendo uma coisa bonita aqui, não está?
Eu tive essa oportunidade de estar entre bons espíritos desde criança. E esses jovens estão também. Parou, Paulo? Vai falar mais alguma coisa? Os nossos jovens aqui estão no ambiente sadio, ouvindo. Olha, cada um deles podia estar num ponto diferente. São jovens bonitos, bem apessoados, e tem um dinheirinho no bolso, tem conhecimento, tem um carrinho. Estão aqui. Eles estão fazendo alguma coisa de muito importante. Só que já são espíritos mais evoluídos. Já. Só que aquela geração que vem ali, aquela ali é maravilhosa. Sem eles a gente não pode mudar o planeta, né? Eles já foram e já voltaram, já tiveram aprendizado aqui com Kardec, viram Alziro Zaru aparecer e tal, e já estão voltando. São espíritos evoluídos, são bons de natureza. Já estão, assim, estão prontos? Não, ninguém está pronto, só Deus está pronto. Mas eles já vieram com uma missão bonita. Eles são espíritos desapegados. Essa é a maior dificuldade da geração. Como eu trabalho numa empresa muito grande, né? Uma empresa. Traga aí. Você tem um diretor que tem uma idade de. Né? A gente tem diretores, as pessoas, os vice-presidentes, eles são mais velhos. E é muito difícil entender agora a nova geração que está chegando agora, que está vindo como estagiário, com 21, com 20, com 22, 23. É muito complexo para eles entender esse mundo. Porque eles, apesar de tudo, têm o resquício ainda da guerra que veio dos avós, né? Que tinha aquela necessidade de se apegar àquela mesma empresa e viver a vida inteira por aquilo, dar a luta, dar a vida por aquilo. Hoje não tem apego. Hoje existe o momento. Se nesse momento aquilo está sendo bom para... E eu me incluo porque eu tenho um pouco mais já voltado para isso, para o sangue de lá. Só que essa geração já é mais difícil de eu entender do que ainda aquilo que eu venho. Porque, assim, eles são muito momentâneos. É do tipo, hoje eu amo, amanhã eu odeio. E no outro dia eu detesto e não quero mais estar aqui. E no outro dia já saíram. E sai mesmo. E para você, é um mundo que não vive de dinheiro, vive de motivação. Aí. Mudou a perspectiva de olhar o ser humano. O ser humano da idade de vocês, né, com todo o respeito, precisam de ter algo palpável. Emprego fixo. Emprego fixo. Aquele dinheiro, aquela segurança no trabalho. Precisa. A nova geração, a geração do lado de baixo que vem vindo, que a dele vai ser mais difícil ainda, é a motivação. Eu estou motivado a fazer o quê?